podcast começa em instantes e você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos e nas suas redes sociais. Um excelente programa e que Deus te abençoe. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um SalmoCast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E nós estamos aqui para falar bem de Deus, para colocarmos diante do Senhor, conforme os salmistas escreveram, a nossa alma, o nosso coração e clamar a Ele, sabendo que Ele é Deus conosco, Deus presente. E hoje nós vamos falar, obviamente, mais um salmo, o salmo de número 141. E eu estou aqui com meu querido amigo, meu amado pastor Jorge Luiz, o bispo da Zona Leste. Meu pastor, seja bem-vindo a mais um SalmoCast. Ok, é um prazer, Miguel, estar aqui com você, para meditarmos na palavra do Senhor, né? Para estarmos juntos. Aqui é um salmo que é uma oração, né? Exatamente. Salmo é coisa maravilhosa, é oração, é poema, é poesia, é cântico, né? É alegria também, maravilha. Esse salmo de número 141 é o salmo que Davi expressa o íntimo do seu coração. Aleluia. E pastor, nós vamos ler esse texto das Sagradas Escrituras, que é a oração vespertina por santificação e proteção, o salmo de número 141. E o salmo diz assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. E não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como o óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados, penha abaixo. Mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulco a terra. Pois em ti, Senhor, Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Bendito seja Deus. Amém, glória a Deus. Glória ao Pastor Senhor. Jorge, interessante que ele começa assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Interessante, né? Parece que Davi está dizendo assim: Senhor, o senhor não está me ouvindo, não? O senhor não pode se apressar? Interessante, pastor, qual era essa intimidade que Davi tinha com Deus, a tal ponto de, já pensou, dizer ao Todo-Poderoso: Ei, Senhor, toma pressa, por favor, e me acudir. Os salmos que ele escreveu praticamente são assim, né? Uhum. Esse salmo aqui expressa mais uma vez, você vê aqui que é quase aquele grito de socorro, né? Socorro, depressa, senão eu morro. Né? Aquela coisa assim meio desesperada. A impressão aqui, lendo o texto, é que Davi estava precisando de algo urgente, né? De algo urgente. Ele estava invocando o Senhor, chamando o Senhor, né? Ele diz: subo à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Sabe algo interessante aqui com Davi? Davi foi um homem de luta. Uhum. Muitas lutas. Foi um guerreiro, o Senhor o separou para isso. Uhum. Característica de Davi era essa: era um guerreiro, era um lutador. Uhum. Ele lutou as guerras que o Senhor tinha, né, ali para ele, para o seu povo. E viveu grandes momentos assim de vitória, mas momentos de provação. Exato. Quando Davi morreu, muitas pessoas dizem, morreu lá com seus 80, mais ou menos 90, assim. Mas
viveu pouco, porque os outros viviam 120. Exato. Viveu pouco, mas o estilo de vida dele aprontava para isso. Muito intenso, né? Um homem de guerra, um homem de lutas. Sempre em lutas, né? Aham. E esses momentos de lutas, tanto contra o inimigo físico e espiritual, Aham. e lutas pessoais também. Sim. Quer dizer, Davi vivia em conflitos. Sim. E por isso que ele diz, Senhor, por favor, o Senhor é o único que pode me livrar, me libertar, né? E, pastor, esse verso 2 é interessante, que diz assim, suba a tua presença a minha oração como incenso. Lembra que lá no livro de Apocalipse, as orações dos santos, as nossas orações, elas são depositadas em taças de ouro e estão colocadas no trono de Deus. E Davi, antecipando isso e dizendo, suba, Senhor, diante da tua presença a minha oração como incenso, ou seja, como um cheiro suave. Na presença de Deus, nós podemos ter certeza de quando as nossas orações são colocadas, ao Senhor cheira o quê? Cheira um incenso suave. E diz assim, e seja o erguer de minhas mãos como a oferenda vespertina, a oferenda da tarde. E quem foi a oferenda da tarde? A melhor oferenda que houve em toda a história humana, Jesus Cristo. Às 3 horas da tarde, ele se oferece em sacrifício por mim, por você, por nós. Era uma tradição, a tradição judaica, né? Os hebreus, eles fazem sempre ao pôr do sol. A oferenda da tarde era ao pôr do sol, ao anoitecer. Era um momento assim, especial, uma hora em que eles gostavam de orar. Sim. Fazer as orações, né? Eles tinham uma tradição, assim, sempre no passar do dia para a noite, ao pôr do sol, eles faziam orações que era um momento inspirador para eles. Sim. E Davi sabia disso aí. Exato. Né? Como se fosse a tarde. Então, o texto aponta aqui que Davi tinha um relacionamento com Deus. Tu já observaste assim, o Salmo 23? Senhor é meu pastor. Muitos chamam de Salmo da intimidade, Salmo da comunhão, né? Sim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor, meu Deus, está comigo. E aqui ele fala também, mas lá na frente, né, ele fala dos ossos deles, ponho em ti, Senhor, estão fitos os meus olhos. O apóstolo Paulo fez praticamente a mesma citação, quando ele disse assim, meus dias se acabaram, guardei a carreira, meu dia está... Né, acabei a carreira, guardei a fé, e estou pronto para ser oferecido em sacrifício. Em sacrifício. Era a mesma coisa que ele estava externando a sua confiança no Senhor, confiando em Deus. Exato. Porque ele diz assim, eu estou bem certo que a minha coroa está preparada, eu vou receber minha... Ele estava vendo, né? Praticamente parece que abriu uma janela assim, uma janela no espiritual, e ele via o que ia acontecer. Davi orava assim. Sim. Né? E interessante, pastor, que ele diz assim, que suba diante da tua presença a minha oração, né? Mas ele fala um negócio interessante que a gente tem que também observar nos nossos dias. Põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. E nós precisamos realmente, pastor, nesses dias em que vivemos, ter a boca fechada. Porque vovó dizia que boca fechada não entra mosquito, nem mosca. É interessante, agora eu fui no Parque das Tribos levar umas cestas lá para um ponto de pregação onde nós estamos, e eu vinha bem e passou um camarada buzinando atrás de mim. Ele não ia passar porque tinha muitos carros na frente, era um sinal, ele buzinando, e buzinando, chegou perto do meu ouvido, assim, na verdade, ele buzinou bem ainda mais forte. Aí deu aquela palavra, a vontade de responder, e eu fechei a boca. Fechei a boca e fiz força. Porque não ia sair coisa boa de lá, né? E essa oração de Davi é para o nosso dia, né, pastor? Põe guarda na minha boca para que eu não possa pecar contra ti. Isso mesmo. E geralmente nós somos tentados, primeiramente, a abrir a boca e dizer uma palavra maldita. E Davi diz, Senhor, põe guarda a minha boca para que eu não profira. E isso acontece, às vezes, pela circunstância da vida. Sim. Do momento. Sim. Por algo que você vem guardando dentro de você ali. E Davi, uma das características de Davi, e ele demonstra muito nos Salmos também, é que ele se abria diante de Deus. Sim.
né? Se nós pegarmos o Salmo onde ele diz assim, o meu leito é de lágrimas e meus ossos parece que estão secos, né? Mas ainda te louvarei. Ainda te louvarei. Quer dizer, Davi não tinha dificuldade nenhuma em expressar o seu interior para Deus. No momento que ele estava triste, no momento que ele pecava, e ele pecava, né? Mas tinha algo em Davi, e nesse salmo expressa a confiança dele em Deus, a sua fé, a sua dependência, e algo que ele conseguiu construir com o Senhor, que é um relacionamento. E esse relacionamento era independente de bem material, era independente de qualquer situação financeira. Não, era realmente um relacionamento de amor que ele tinha com seu Deus. E de confiança, né? De confiança. No Salmo 27, se não me falha a memória, ele diz assim, pode estourar guerra contra mim, pode a terra tremer, pode o mar rugir e espumar, a figueira pode até não dar mais fruto, mas mesmo assim, confiarei no Senhor. Aleluia, aleluia. E pastor, ele diz aí, ainda mais uma coisa interessante. Aqui, verso 5, fira-me o justo, isso será para mim mercê, ou seja, será até bondade, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há eu de rejeitá-lo, e continuarei a orar enquanto os perversos praticam a iniquidade, ou praticam a maldade. O que isso Davi está nos dizendo? Que lembra o que o apóstolo João, trazendo as palavras do Senhor no livro do Apocalipse, diz assim, quem for justo, continue a ser justo, e quem for maligno, continue a ser maligno. Não é um conselho assim, de primeira mão, dizendo, poxa, mas como é que é? Ser justo, continue justo, e maligno sendo maligno? Ou seja, a sua natureza tem que expressar aquilo que você é. Se você é justo, pratique a justiça. Se você é maligno, continue praticando a sua malignidade, mas você vai ver o que vai acontecer com você. O que Davi diz, enquanto eles fazem maldade, eu estou invocando o nome do Senhor, né? Isso. E a gente é tentado muitas vezes, estão fazendo maldade, eu vou fazer maldade também com eles, eles vão ver o que acontece. E Davi é tão claro contra isso, Miguel, que, pelo menos em 3 momentos, assim, no contexto literário, bíblico, a gente vê esse provérbio dizendo que o sábio, ele é sábio porque ele ouve conselho. Exato. Ele aceita a repreensão, né? E Davi, no Salmo 23, ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele recebia repreensão, ele ouvia conselho, sim. É verdade. Conselho, e falava sobre isso também. E Davi expressa, por exemplo, quando Natan chegou com ele, no momento que ele pecou com Betseba, né? E Natan foi lá e abriu o verbo e mostrou o pecado dele para o Natan. Ele podia ter mandado decapitar a cabeça de Natan, ou ele mesmo ter cortado a cabeça, mas não. O semblante dele caiu e Natan, na hora, falou, o Senhor te perdoou. É verdade. O Senhor te perdoou. Porque ele se arrependeu, aceitou a repreensão, não ficou dialogando, não ficou, como diz assim, nós falamos muito hoje, racionalizando o seu pecado. Mas eu pequei por causa disso, eu pequei por causa... Foi, não, a circunstância me levou, não, eu pequei porque eu fui desafiado. Não, Davi Davi não fazia isso. Fui eu mesmo, Senhor. Isso. Eu que pequei. Como Adão fez lá no Éden, né? Senhor, tu pecou porque a mulher que tu... Olha só... Contou para Deus, né? Pois é, a grande diferença, a mulher que tu me deu. Tu imaginou? Brincadeira. E Davi não, Davi abriu... Não, eu não presto. Salmos que ele disse, Senhor, não tira de mim teu espírito, eu não presto, eu não valo nada, Senhor. Aí Davi, pastor, ele diz assim, pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Davi estava dizendo, Senhor, porque na realidade, pastor, Davi era um rei rico, tinha exércitos, tinha filhos, tinha esposas, ele tinha muitas propriedades, mas interessante que o centro das atenções de Davi era, Senhor, em ti estão os meus olhos, é a ti que eu recorro, eu não confio em nada do que eu possuo. Interessante, hoje em dia, muita gente olha assim e diz, não, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu tenho dinheiro, e se esquece de que a fonte da vida, como diz o apóstolo Paulo, né,
lá em Atos 17, nele nos movemos, nele vivemos e nele existimos, né? Em Deus, né, pastor? Teve um momento na vida de Davi, e a Bíblia não esconde isso, que ele era um homem comum, assim, como eu digo assim, pecador. E todos sabem a fraqueza de Davi. Sim. Todos sabem. A Bíblia não escondeu, mas também todos sabem a capacidade que ele tinha de se arrepender, de se prostrar aos pés do Senhor, por amor também a Deus. Então ele tinha tudo. Mas teve um momento em sua vida que eu vou falar um português bem amazônico, que ele se abestalhou. Né? Verdade. Ele se abestalhou e toda vez que ele subia contra os filisteus, que era o inimigo da hora, ele consultava um sacerdote com todo o respeito que ele tinha, pelas autoridades. E subirei eu, esse era o termo mais, subirei eu, consulte ao Senhor, subirei eu aos meus inimigos. Quando o sacerdote dizia assim, vai que o Senhor é contigo, ele ia e era vitorioso. Sábio era Davi, mas uma vez ele se abestalhou. Alguns dizem que foi Satanás que deu uma buzinada no ouvido dele, né? E Davi subiu para a guerra, não consultou o Senhor, confiando no seu carro, nos seus carros, cavalos, no número de espadas de soldados que ele possuía. Já estava bem, né? Prosperou. E o Filho de Deus prospera. Ainda que seja no deserto, o obediente prospera. Se você tomar Abraão, Isaac, Jacó, prosperaram no deserto. O que tem no deserto? Só calor, e serpentes, escorpiões. Mas eles prosperaram no deserto, né? Então, Davi também prosperou, mas teve uma hora que ele se abestalhou ali, confiou em seus carros, cavalos e subiu, e foi derrotado e foi humilhado. Foi uma lição para ele, né? E aqui nós vemos Davi procurando o Senhor, externando todo o seu amor e confiança e dependência que ele tinha do Senhor, apesar de ser rei, riquíssimo. É verdade. Pastor, ele conclui dizendo o seguinte, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Ele está dizendo, Senhor, eu pretendo, eu prefiro que o Senhor me guarde, porque as armadilhas que fizeram para comigo, eu não consigo desarmar. E ele diz assim, caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo e incolo-me. Ou seja, as armadilhas que fizeram para comigo, que caia sobre eles, e que a bênção do Senhor esteja sobre mim, porque eu não vou maquinar mal contra ninguém, né? Interessante isso, né? Muito bem, não tem coisa melhor do que confiar no Senhor. Exatamente. E tem um cântico, pastor, acho que é do pastor Josué Rodrigues, que ele fala, não tenhas sobre ti um só cuidado. Vamos ver se a gente se lembra dele? Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Segunda parte. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisões. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Gente boa de Deus, o Salmo 141 nos pede, nos ensina e nos admoesta a colocarmos a nossa confiança em Deus, apesar dos nossos inimigos quererem nos destruir, porém não obterão sucesso, porque o Senhor está conosco. Amém, pastor Jorge? Amém. Deus te abençoe. Em breve estaremos juntos novamente com mais um SalmoCast.